Oi, gente, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Dani Pod. Estou muito feliz. Vocês vão sempre me ouvir dizer que eu estou feliz porque as pessoas que eu convido são pessoas que eu gosto. Muito feliz porque eu estou aqui hoje com o Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, Dani. E com a Andréia. Obrigada. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, Dani. Eu sei que vocês, de repente, vocês ainda não os conhecem, mas o Júnior e a Andréia são casados. E tem uma linda história aí para contar pra gente. Vocês já vão saber de tudo. Mas antes eu quero só relembrar algumas coisas aí. Como foi que a gente se conheceu, né, Júnior? Porque primeiro eu conheci o Júnior. Depois é que eu fui conhecer a Andréia. Eu voltei dos Estados Unidos e quem foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo para eu fazer uma publicidade, foi a live, né? Foi. A live da loja dele. O Júnior, o famoso Júnior do Trato Certo. Que isso aí já é uma outra história que a gente vai ter. É um outro podcast. O Júnior me chamou e deixa eu contar, porque a Andréia não sabe essa história e nem as pessoas aqui. Eu sei que durante a nossa conversa, a gente não se conhecia, né, Júnior? Sim. Ele sabia referências minhas de outra pessoa, mas não me conhecia. A gente começou a conversar e numa das nossas conversas a gente falou sobre Orlando. E daí, nessa hora, eu disse assim, tu já fosse para Orlando? Ele disse, já fui. Eu disse, tu tem filhos? Daí ele disse, tinha. Quando ele falou, tinha, eu confesso que a minha vontade, assim, era abrir um buraco no chão e me enterrar, porque eu não estava entendendo por que ele estava dizendo tinha. Sim. Ele levou super de boa, eu não me senti constrangida, nada, mas quando eu saí de lá, a Camila estava comigo, né? Quando eu saí de lá, eu disse, putz, Camila, tá vendo? A gente tem que sempre pensar as coisas que a gente tem que falar com as pessoas, né? Tem filhos, eu bem empolgada, porque a gente estava falando de Orlando, da Disney, né? Normal, né? Normal. Daí ele falou, tinha. E isso ficou na minha cabeça e eu acho que eu vou levar isso... E não entramos no assunto, né? Não, depois, eu acho que tu, pela tua sensibilidade, tu é que falasse depois pra mim. Tu conhece a Casa Biel? Tu já ouviu falar na Casa Biel? Claro, ele sabia que eu tava longe há alguns anos, né? E que eu não tava tão por dentro dos assuntos daqui, né? E daí eu fui respirando. Eu sei que eu saí de lá um pouco mais leve. Mas, assim... Confesso que na hora me deu assim por que a gente fala as coisas sem pensar, né? A gente não sabe... Mas eu acho que é natural, né? É natural, É né? natural. E depois que eu conheci o Júnior, claro, eu comecei a fazer alguns trabalhos para o Júnior. Quem que eu conheci? A Andréia. E a Andréia está muito ligada na Casa Biel, que é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje para falar da Casa Biel. O Júnior também está ligado, claro, mas o Júnior também tem... o trato certo, né? Isso mesmo. Então, eu sei que a demanda de vocês é bem grande. A Andréia não gosta muito de falar, tá, gente? Eu vou confessar aqui, mas ela dá um show, porque agora ela tá aí, ó, fazendo story. Rede social tá sempre ativa. Tô aprendendo. Tem live agora, de vez em quando, da Casa Biel. Tem bazar, né, Andréia? Tudo para ajudar. Tudo para ajudar. Mas, vamos falar um pouquinho de vocês antes. Como é que vocês se conheceram? Vocês dois. Porque a gente tem que chegar no Biel, né? A gente vai chegar no Gabriel, mas antes a gente tem que saber como é que vocês se conheceram. Nós nos conhecemos em Blumenau, que eu morei lá há muitos anos. Eu sou de São Paulo, mas morei em Blumenau desde pequena. E uma certa vez, o pai dele, né? O meu pai estava auxiliando em algumas coisas da família dele, que eles estavam... O pai dele é pastor, então eles estavam... montando uma igreja em Blumenau e tudo isso. E eu tava junto, né? E isso, acabei conhecendo o Júnior lá, quando nós a gente tá falando de que ano, assim, mais ou menos? Vou pegar eles, assim, ó, pra ver se vão lembrar do ano. Isso a gente tá falando em 99. 98 para 99. Tá. Isso mesmo. Então tá. Saindo da adolescência, assim, eu tava com 17 para 18 e ela com 19 anos.
Então, meu pai, como ela falou, a gente estava indo para Blumenau, ele estava abrindo uma igreja lá. Mas tu morava aqui em Itajaí? Sou natural de Itajaí. Peixeiro. Peixeiro, raiz. E aí, ele deu uma situação, ele começou a ir para Blumenau direto. E uma das primeiras pessoas que acolheram ele lá em Blumenau foi a família dela. E aí, um jovem e ela não estava namorando. E ela não estava namorando. E aí, meu pai sempre tentando me arrumar um casamento, né? Por quê, né? Imagina, Sempre. né? E aí, chegou um dia que ele falou, olha, tem uma morena bonita lá em Blumenau que eu vou te apresentar, mas eu nem imaginei, né? Também não tava... A gente é jovem e tal, não fica muito nessa, né? E nem também tinha ligado a ela. E aí, um dia eu tô lá, eu vejo uma primeira aparição, vamos dizer assim, da Andréia pra mim. Ela desceu a escada assim, passou e eu não dei muita importância e tal. Essa ali foi o primeiro momento. Mas eu achei, assim, de como foi de relance. Mas era a morena que o teu pai tinha falado, Isso, já sabia. Já sabia. Ah, tá. Mas não consegui ver muito bem e tal. E aí, a segunda vez já, daí eu comecei com mais frequência, e meu pai sempre ficava na casa dela e tal. Aí, numa segunda vez, ela estava trabalhando e eu estava na piscina da casa dela. Ah, que legal. Tipo, tava aquele Tava calor. escrito, Imagina, 40 graus em Blumenau, eu simplesmente chegando do trabalho, molhada de tanto calor, porque Blumenau é o que é, e ele dentro da piscina. E alguém na tua piscina. Aí Simples foi a primeira assim. vez que a gente teve, vamos dizer assim, primeiro encontro visual. Oi, tudo entendi. bem e tal. Ali também, tá né? Não, se ele não tivesse assim, na tua casa, na tua piscina, se ele não te olhasse, não te cumprimentasse, né, Andréia? Brincadeira, né? Então, ali E foi... até chegar no namoro, como é que foi? Ali foi o primeiro encontro visual. E aí, depois que provavelmente foi onde ela se apaixonou por mim, aqui daí eu tava tocando bateria na igreja. Aí que eu chamei a atenção, E entendeu? vocês eram da mesma igreja? Sim. Já eram da mesma igreja. Já, O teu pai já estava profetizando já a Andréia na tua preparando, vida. E aí não deu outro, né? E uma coisa que foi engraçado, que a gente sempre fala, é que ela me pediu namoro. Logo em seguida a gente saiu, ficou... É isso aí. E ela acelerada me pediu Hoje em namoro. dia tá mais fácil isso, né? É. Mas há uns anos atrás não era tão comum. A Andréia Não, já era- tava na frente, tá vendo? Então, Andréia, daí vocês começaram a namorar e resolveram casar. Sim, aí nós casamos. Continuaram em Blumenau? Não, nós casamos em Florianópolis, meus pais tinham mudado pra lá, nós estávamos lá, ficamos lá por um período, aí eu tava grávida do Gabriel, né, que aí veio aonde veio o Gabriel. A gente noivou. A gente... Entendi. E aí Sim. depois veio o Gabriel e a gente casou. Aí nós casamos depois que o Gabriel nasceu, que nós voltamos a Blumenau. Tá. Né? A gente E ficou- moraram lá com o Gabriel. Sim, moramos 3 anos, 2 anos e 3 meio, anos, mais ou menos, em Blumenau. Então vamos falar um pouquinho do Gabriel. O Gabriel cresceu, primeiro filho, tudo normal, caminhou, falou, tudo normal. Criança perfeita. Criança perfeita, amada, esperada. E como é que vocês tiveram esse insight? O que ele transmitiu para vocês? Como é que foi essa... Tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada? Vamos levar ao médico, vamos ver. Como é que foi esse processo aí de Isso foi descoberta? acontecer só agora com 12 para 13 anos. Ah, já era adolescente. Já era adolescente. não Até foi na- ali- não foi Ele na tinha algum infância. sintoma? Ele começou, né, quando a gente percebeu que tinha alguma coisa errada, que eu comecei a procurar os médicos. O Gabriel tava com muita dor na perna, que os médicos alegam que é a dor do crescimento. Sim, eu sempre falo isso também. E realmente não era. Ah, não é? Não era. Só que eles não avaliavam a esse ponto. Então, assim, ele tava com muita dor na perna, então eu comecei a levá-lo. Aí ele tava muito pálido. E com isso, eu comecei a levar. Então, levei em vários especialistas. Ele tinha cansaço, alguma coisa Muito assim? cansaço, tava pálido. E como o Gabriel nasceu com intolerância à lactose, então eles acabavam Sempre linkando, relacionando. Então, tudo era aquilo. Ah, não, agora tornou-se alergia à caseína. Tira o glúten. E assim eu fui fazendo pra ver se ele melhorava. Só que na realidade não era. Mas Foi até os 12, debilitando. 13 anos, Dani, uma criança normal. Tá. Nunca teve nada, nunca entrou no hospital. Tanto que ele jogava bola no Marcílio, baterista. Vocês já moravam aqui em E aí Itajaí? já Sim, morávamos em Itajaí. Baterista, desde os 2 anos, como eu era baterista também, desde pequenininho dei uma bateria pra ele, então ele já descia a mão na bateria desde pequenininho. Então, uma criança, já um pré-adolescente normal.
Uma das situações que a gente hoje entende, a gente sempre lembra, foi em dezembro de 2014. Isso já, como eu te falei, ele ali com seus 12, 13 anos. Fomos ali férias, Natal, vem a família dela de São Paulo pra cá, fomos jogar uma bolinha ali naquela quadra da Beira Rio. Ah, tá. Que a gente morava ali perto e tal, Tá. e a gente adorava jogar bola naquela quadra. E a gente foi ali com o priminho dele, os tios da Andréia e tal, fomos ali brincar. Não sei se era um sábado, um domingo, era essa coisa assim de né? dezembro, final de ano, né? Uhum. Fomos ali jogar e tal, e aí aquela coisa de corre pra cá, corre pra lá, perdemos um jogo. Ah. Eu lembro até hoje, chegou numa hora que nós perdemos, saindo da quadra assim, ele assim, pai, eu tô cansado. Eu lembro até hoje, pai, eu tô cansado. E Aí vocês associaram a alergia? Não, não associamos a nada na hora. A nada. Eu falei assim, como, Gabriel? Um menino de 12, 13 anos, olhei pro Levanta. tio dele. Né? É que não é que ele não tava com aparência de cansado, nada, Tá. só que ele reclamou, Sim, estou sim. cansado. Mas nem me passava pela cabeça. Entendi. Ele só falou, pai, tô cansado. Eu falei, como, Gabriel? Um menino desse, 13 anos cansado, da onde? Então, vamos dizer assim, hoje, com o entendimento que a gente tem, é um dos sinais, né? Como O é cansaço. importante falar isso, né? Exato. E é bom porque muita gente que vai assistir a gente tem filhos, Sim. né? Em algum momento a gente sempre dá o diagnóstico do filho, né? A gente acaba não levando ao médico, dá um remedinho, né? Sim. E esse é um dos sintomas, então. Um dos sintomas é o cansaço. Daí procuraram um pediatra, provavelmente. Nesse dia a gente vinha conversando, porque ele vinha com essa aparência anêmica Sim. e ele detectou esse cansaço. Tá. E ela já vinha investigando, Tá. né? A André é da área da saúde, né? Agora eu sou. Tá. Mas o que veio à tona mesmo foi no dia 15 de fevereiro de 2015, que foi aquela sexta-feira de carnaval, que daí foi onde o Gabriel teve febre e vomitou. Ah, do nada, assim. Do nada. Vocês estavam em casa? Não, a gente estava indo, inclusive, ele estava em São Paulo de férias, na casa do vô. O vô percebeu que ele não estava bem lá em São Paulo, trouxe ele e a gente tinha um retiro nesse final de semana de carnaval. Retiro só de casais? Ou a De família? jovens, assim, Ah, tá. de jovens. E era em Pomerode. Aí a gente pensou, certo, ele tá querendo ir pro retiro também e tal. Ah, tá. Aí ele veio, então, com o vô. Nisso que nós fomos pro retiro, ele passa mal lá em Pomerode, eu Em acho. Rio do Sul. Rio do Sul. Ah, tá. E aí lá ele teve febre e vomitou. Daí André assim, o Gabriel não tá muito bem. O Gabriel tá com febre e vomitou. Mas na hora, você imagina, pô, o que será? Comeu alguma coisa? O que É que porque deu? é muito comum, né? comum. Não é nada assim, então... A febre é um Diferente, alerta, né? tá A febre é um certo, alerta. né? A Sim. febre é um... Não, a gente sabia que Ei, tem né? alguma Alguma coisa que a gente tem que... E se não é uma infecção, se não é... Não veio a gripe, não veio a garganta, não veio... O que me chamou a atenção, Dani, foi porque o meu pai me ligou e falou assim, André, o Gabriel tá no meio da quadra, que na frente da casa do meu pai em São Paulo tem, né, até hoje, um campo de futebol. E ele sempre foi ligado a isso. Ele falou, o Gabriel tá no meio da quadra com a bola no colo, Sem jogar. sem jogar, ele não tem força. Eu falei, traz ele de volta. Aham. Aí ele pegou e trouxe. Quando ele chegou abatido, mas tudo bem. Aí no dia seguinte nós fomos para organizar as coisas do retiro, foi onde teve febre. Falei, não, agora chega. Alguma coisa vai ter um que descobrir. alerta. Porque até ali não tinha dado febre ainda. Então é aquilo, você vai bem investigando, isso. mas não tem noção do que é. E como os médicos também não estavam dando tanta importância, por quê? Porque a aparência, por mais que ele tivesse pálido, ele estava bem. Aham. Não era uma aparência, e ele sempre foi branquinho. Aham. Então, assim, não era uma aparência ainda de doença, Tá. né? Então, por isso que eles também não davam tanta importância. E aí, naquela noite... Lembrando que a gente levou uns 2, 3 médicos, como como o André eu falou, levei antes. em vários médicos. É que, na realidade, hoje, para nós, é muito claro, né? Depois que você aprende, que você entende os sintomas, é muito claro. Esse alerta, O né? alerta. Vamos investigar já. Exatamente. E é por isso que foi difícil, porque, querendo ou não, ele passou por vários médicos e ninguém tinha percebido. Eu vejo que, como mãe, eu vou falar, né? Sim, Como mãe, a gente tem muito pouca informação. sim. Porque quando tu tem um filho pequeno que ele tem febre,
primeira coisa que os médicos falam, não vamos generalizar, claro, né? Sim. Mas vamos falar assim no geral. É uma virose. Ah, é uma virose, Sim. né? Investiga a garganta, não tem garganta, né? Às vezes... Geralmente tem... é garganta, ouvido, né? Investiga. Se não tem, é uma virose, né? Então, a gente acaba não procurando um segundo médico, né? Sim. A gente Né, tem do Gabriel também foi assim, né? a Foi gente virose, tem o pediatra intolerância. da criança e a gente não procura um segundo, né? E daí? Daí o Gabriel, depois desse dia, ele continua apresentando Na sintomas. realidade, aí eu levei ele pro Pequeno Anjo. Vim do Nessa Rio Grande do Sul, sexta-feira. nessa sexta-feira mesmo, já fui direto pro Pequeno Anjo. Cheguei ali, o doutor Gastão nos atendeu. E quando ele olhou pro Gabriel, só no transitar da porta ali de vidro até o consultório, ele olhou e falou assim... que era o médico de plantão. Que era o médico Que era de o médico de plantão plantão. naquela noite. Ele falou assim, desde quando ele está assim? Eu falei, como Só assim? no olhar. Só no olhar, no caminhar. Aí eu falei, como assim? Ele falou, assim, pálido, dessa forma, emagrecido. Falei, olha, eu tô há 3 meses procurando o que ele tem, mas ninguém descobre. Todo mundo fala que é da E alergia. vocês também percebiam isso? Essa diferença dele, desses 3 meses? sim. Ou por estar todo dia, de repente, não percebia? Eu percebia que tinha algo, mas nunca iria imaginar Sim. que seria, né? Aham. Realmente eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, porque o Gabriel, ele sempre foi muito proativo. Ele era aquela criança desde pequenininho, que quando você falasse assim, olha, amanhã nós temos tal coisa... Ele já estava na porta esperando, Sim. pronto, com a mochila nas costas. Sim. Sempre foi assim. E aí, simplesmente, ele começou naquela fase que não queria acordar, acordava mal-humorado, e Também vem tudo naquela isso... da adolescência também. É, né? Então, mas assim, é isso. acabava A gente acaba ligando, associando. mas não era. Não era. Não era, né? Hoje a gente sabe que não era. Então, isso dali começou a me incomodar. Mas até aí, você não tem certeza de nada, então fica naquela. Aí o médico falou, ele falou, olha, eu sei o que ele tem, eu vou fazer o Assim, exame. sem fazer exame. Sem fazer. Nada, Dani. Quando chegou Meu no Deus. consultório, ele só levantou a blusa dele e falou assim, eu sei o que ele tem. Só vou fazer o exame para constatar. E vou colocar vocês agora no isolamento. Falei, por que isolamento? Falei, ele Vocês tá com... dois estavam juntos? O Júnior tava chegando nessa hora. Aí ele falou assim, olha, eu vou colocar vocês no isolamento. Eu falei, mas por quê? É algo contagioso? É. Porque geralmente, como a gente não tem, né, informação, Aham. você acha que é algo contagioso? Aham. Ele falou, não. Na realidade, é para cuidar dele. Porque a preocupação é ele. Falei, tudo bem. Então, ali começou... Mas nenhuma outra informação. Não, só essa. nada. Ele não falou nada. Mas ele já tinha certeza. Mas ele Sim. tinha certeza absoluta. Aí ali, depois de 3 horas, ele veio com um diagnóstico. Me chamou e falou, mãe, realmente era o que eu imaginava. O Gabriel está com leucemia. E está numa situação muito grave. Muito grave mesmo, que eu tô tentando uma vaga para ele. Eu tô vendo quais são os hospitais que tem. E aí, ali, começou toda... Tudo em Itajaí. Tudo em Itajaí. Aí, ali, eles trouxe a ideia assim, olha, tem em Joinville e tem em Florianópolis. Qual você quer? Porque ele até achou... Quando os médicos questionam isso, é porque, de repente, você tem família em algum lugar que tem como te dar um pra quem um vai mais te dar suporte. apoio, É. né? E vocês tinham plano de saúde na época? Tínhamos plano de Tínhamos a saúde. GMED. Tínhamos plano de saúde. Aham. Aí foi o que eu questionei. Eu falei, mas nós temos plano de saúde. Aonde o hospital atende? Aham. Ele falou, não, dessa situação, não vale a pena plano de saúde, porque não dá tempo de ficar pedindo autorização. Nós temos que ser muito rápidos. Então, você vai pelo SUS, vai ter que fazer tudo bem rápido, porque é muito grave a situação dele. Ele sempre frisava isso. Aham. Falei, tá bom. Aí foi aonde ele perguntou, eu falei, qual que é o melhor? Ele falou, olha, a referência no estado é Florianópolis, então vou mandar pra vocês pra E lá. aí, Dani, acho que é interessante a gente abrir um parêntese, que aí a gente cai naquela de... E agora? Pois é. O que tá acontecendo? É verdade? O que eu faço? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque a primeira atitude que a gente tem, não pode. Eu falei Como pra é ele... que o médico olhando, né? Porque Primeira a coisa gente que eu não falei quer assim pra ele, eu acreditar. falei, não tá errado isso aí. Ele falou assim, rapaz, eu queria que estivesse errado, mas não tá. Quando eu bati o olho no Gabriel, eu já sabia. Mas, tipo assim, eu não conheço ele. Uhum. Como é que eu passei pros outros 3 médicos e ninguém falou isso que ele falou? Por que que ele vai estar certo? Você entendeu? Então, a primeira coisa que acontece é a gente negar. É a negação, a gente quer negar. Não pode. Por quê? Aí Muito tu começa... importante falar isso mesmo. Daí, por quê? Depois que começa
a tua entender, eu lembro até hoje, que a gente indo para Florianópolis, oncologia, eu nem sabia o que era oncologia. Sim, porque fica fora da realidade da Sim. gente. Quem nunca Leucemia, passou... é câncer, tá, mas que tipo de câncer? E aí tu vai pra internet e tu começa a pesquisar, tu começa a ver tanta coisa que tu fala assim, meu Muita Deus. gente até hoje não fala a palavra câncer. Uhum. Talvez não as pessoas da nossa geração, Uhum. mas os nossos pais e acima deles, quando falam aquela doença, Uhum. né? Aquela... É. Não falam câncer, Sim. né? E daí vocês foram fazendo tudo o que era possível e que foi encaminhado para vocês fazerem. Exato, e a gente... Começou em Florianópolis. E aí foi aquilo que a gente foi direcionado, ó, vocês têm que ir pra lá. Imagino, porque a cabeça fica mil, não Sim. sabe, né? Não tem nem Vocês ideia. trabalhavam em Itajaí, A gente trabalhava em Itajaí, ele estudava. ele estudava, tudo numa vida normal. Sim. Uma vida normal. A gente não foi em casa, nem pegar as roupas. Do pequeno Do anjo, pequeno anjo, direto. ambulância direto, sem ninguém. sem Só ninguém. avisaram a Só família. avisamos a família. E aí todo mundo sem entender, não consegue acreditar. E Ambulância, ele pequeno anjo. como reagiu? Ele participava dessas conversas? No Ou não? início, porque o Gabriel sempre foi muito antenado. Então ele sabia que estava acontecendo algo, mas nós não queríamos falar de cara porque também ele ia ficar assustado. É. Só que a hora que você chega no hospital, que você vai entrar numa ala oncológica, a ala por si só Tu Já vai fala. olhando, Vê. claro. já fala. Então assim, quando eu entrei com ele lá, ele olhou para mim assustado e falou: "E agora, mãe, eu vou morrer?" Eu falei: "Não, você não vai morrer. Você vai fazer um tratamento como todo mundo que tá Eu vou me aqui." emocionar. desculpa. Porque assim, eu sei que vocês são fortes e vocês conseguem falar Não, sobre fica isso, né? tranquila. Mas assim, ouvir, eu sei É. que também as pessoas que vão estar me assistindo também vão sentir isso. Sim. Também vão se colocar no meu lugar. É bem difícil, assim, a É. gente que é mãe, É. mesmo se não fosse, né? Qualquer que ser humano é um é- ser humano. É que assim, Dani, o que que acontece? Tinha vontade de me enfiar dentro de um buraco e não sair nunca mais. Principalmente quando eu entrei naquela ala. Tudo ali em Florianópolis, ele é toda a parte de internação é todo com vidro. Aham. Então, conforme nós passávamos pelo corredor, você ia vendo tudo aquilo. E ele junto. E ele junto, e ele entendia tudo, Claro. né? Era um Então, adolescente, né? era um Ele tava com adolescente, quantos anos tava com daí? 12 anos, 12, tá. então assim, ele sabia tudo. E aí ele começou, eu falei assim, não, fica tranquilo, nós vamos começar o tratamento, vai dar tudo certo. Vocês firmes. Firmes. Sim. Na Eu frente acho que- dele, Ai, nós gente, como éramos... Deus é bom, né? É. Como, olha, é força, né? Que vocês vão recebendo. É que na realidade, a gente sabe que é só Deus para transformar, porque não É. tem como. Não. Né? Até hoje, para nós estarmos aqui, a gente sabe que é Deus. Não tem uma pessoa normal, não é tão simples. Eu falo que eu sinto força de vocês, né? Porque eu acompanho o trabalho de vocês. Aham. E daqui a pouco a gente vai chegar na casa Biel e as pessoas vão entender isso. Sim. Não é qualquer pessoa que consegue falar assim como vocês, né? Porque, querendo ou não, é o filho de vocês. Sim. Aconteceu, Sim. tá ali, é palpável, é algo, né? Não é uma história que alguém contou, Criou, né? Sim. E vocês estão falando, eu estou vivendo isso junto com vocês, né? Sim. Porque não tem como não viver isso. E- Imagina quem estava junto também, a família, né? Sim, a Sim, família foi- sofreu muito. Na hora nessa notícia, de tudo acontecendo tudo isso, o irmão dela estava em São Paulo. Quando ele recebeu a notícia, ele teve a síndrome do pânico na hora, ele teve em São Paulo, deu uma Teve uma crise. Afeta crise. todo mundo, Teve uma né? crise de pânico, então vai afetando Sim. a família inteira, né, Dani? É E o que ele natural. tinha, o diagnóstico era leucemia. Leucemia. E Nós chegamos daí no Joana, em Florianópolis, Tá. e lá eles, tipo assim, vamos realmente refazer todos os exames, porque veio de um outro hospital e tal, e refizeram o exame de um dia pro outro, a doença já meio que tinha duplicado já. Então, aqui no Joana, por exemplo, estava em 180 mil, quando chegou aqui tá no Pequeno Anjo, estava em 180 mil, no outro dia no Joana já estava em 380. A gente está falando tava da muito parte rápido. das séries brancas, que são os Tá. nossos leucócitos do corpo, que é onde tem a parte boa, que você fica com a imunidade boa. Aham. Então, quando ela tá acima
do normal, alguma coisa errada tem. Por quê? Porque aí existe uma multiplicação de células, só que em vez de células boas, células ruins. Entendi. Então, por isso que elas se o multiplicam tão erro, rápido. o erro da nossa medula, que é a leucemia, ela faz isso. Ela vai produzir algo descontroladamente. E aí, se existe algumas formas de fazer isso voltar, tentando fazer uma quimioterapia para baixar isso, ou zerar ela e dizer assim, opa, volta ao normal. Tá. Então, é isso que eles tentam com a quimioterapia. E foi feito isso com o Gabriel? Sim. E aí, foi feito o primeiro ciclo agressivo de 10 dias, forte, um protocolo. E aí, onde ele vem a ter várias complicações. Então, depois de 10 dias de quimioterapia, esses 10 dias ela vai potencializando. Que daí cai a primeira, depois vem a segunda, vem a terceira e todas elas vão somando. Tá. Isso quando chegou ali no 15º dia, que estava fazendo o efeito de todas, ele começou a ter vários problemas. Mas isso é de pessoa para pessoa? Ou já é algo previsto pelos médicos? É que, na realidade, a quimioterapia por si só, ela já debilita, né? Mas dependendo do quadro que você está, que a pessoa está, entendi. ela pode, além da parte dela de debilitar, o corpo já está debilitado. Então, pode potencializar, né? Que foi o que aconteceu com o Gabriel. Na realidade, ele estava muito fraco, a doença muito alta e a quimioterapia muito alta. Então, o que aconteceu? Debilitou num nível absurdo. Em 10 dias, ele foi parar na UTI com 1% de chance de cura. Daí tiveram que parar a químio. Aí eles pararam a químio. E tudo isso os médicos iam falando para vocês, todo esse passo Isso, a gente viu, nesse dia que nesse dia que ele foi para UTI, foi um momento que a André já estava muito cansada e várias noites sem dormir. E nessa noite, assim, foi muito difícil. E aí, quando chegou de manhã, eu exigi que eles levassem ele pra UTI. E chegando na UTI, momento, assim, deles transferir ele do quarto até a UTI, é onde ele começa a ter hemorragia e tem várias complicações. Então, ali, ele tem infecção generalizada, choque séptico, tem os 2 AVCs. Então, ali eles falaram assim, agora pode preparar, chama a família, que é muito difícil o Gabriel sobreviver. Era 1%. Era 1%. Todo dia eu escutava isso dos médicos, porque eu fiquei na UTI os 20 dias que ele ficou. Todos os dias. Eles falavam, Andréa, tenta entender, pode ser que ele não saia daqui, só tem 1%. Eu falava, não tem problema, ele só precisa de uma chance. Porque na realidade a gente só precisa de uma chance, você não precisa de mais do que isso. E realmente, ali foi terrível, foi um período bem difícil. E transplante? O que era falado de transplante nessa fase? Nada. Na época eu até questionei os médicos e eles falaram que não, porque ainda estava em remissão a doença, que é quando, né, tá zerando, e que não era ainda indicado para transplante. Mas depois de 20 dias ele saiu da UTI. Quando ele foi pro quarto... Daí aumentaram as chances. Aí aumentaram as chances. E aí também já vieram felizes porque a doença estava em remissão. Sim. Né? Que todo aquele quadro também. Quando a gente recebeu ele da UTI, aí que a gente viu o que os 2 AVCs tinham causado. Que daí os 2 AVCs, ele perdeu a visão, perdeu a fala. Ele passou por todo esse processo. E paralisou todo o lado direito dele. Tanto que depois de 3, 4 dias ele não falava, não se mexia, não se comunicava. E aí... Então ele tinha acompanhamento de vários outros profissionais junto, então? Até ali não. Até ali não. Até ali não. A gente percebeu que ele tinha acontecido alguma coisa. Até aí os médicos não tinham nos falado. E aí depois a gente chama a equipe de médico e fala, olha, faz 3, 4 dias que ele saiu da UTI e ele não fala, ele não se mexe, ele ficava olhando só pro teto. E a gente, o que aconteceu? Pai, foram, né, muitas coisas, né, ficou 20 dias em coma e tal. Mas ele se alimentava ou era por... Até ali não. Não, só por sonda. E aí depois que a gente descobriu os 2 AVCs, ele teve um AVC hemorrágico e um isquêmico. Então, onde ele perdeu a fala, perdeu a visão e paralisou todo o lado direito dele. E aí eles vieram assim com a notícia pra gente, olha, agora... referente a esse quadro que ele mostrou e a quantidade que foi do AVC, bem dizer, ele vai vegetar pro resto da vida. Ele não vai ter mais movimento, ele não vai fazer mais nada. Se tinha esperança, não. Quer dizer, os médicos não tinham, né? Não. Porque com certeza vocês ainda estavam firmes para tentar e ainda um milagre para que ele... Com certeza, tanto que na hora eu falei o que teria que fazer para ele, né? Porque diante de tudo que a gente estava vivendo, né? Então ele já era um milagre, ele tá ali. Eu falei, então
vai ter que acontecer outros milagres. Então a gente falou, então o que é preciso a gente fazer? Agora é um trabalho de reabilitação. Eu falei, então é isso que ele vai fazer. Então ele vai fazer muita físio, vai fazer terapeuta ocupacional, vai tudo que ele precisa fazer, a gente vai ter que A fazer. vida de vocês ficou em função de Agora dele, porque ajudar, ele não conseguia sim, fazer mais nada. sim. Voltou a ser E uma daí criança. ele Bebê. sempre no hospital, de um hospital para o outro, ou ele chegou aí para casa? Como é que foi essa? A primeira internação dele levou 50 dias. Aí depois que nós fomos para um apartamento que tinham nos emprestado, porque até aí a gente Ficamos estava... em Florianópolis, A gente ficou né? em Lá e pra cá. Florianópolis, na casa de pessoas que nós não conhecíamos, mas que iam nos auxiliando. Aí nós tínhamos alugado um apartamento e ficamos lá. Foi a primeira vez que ele saiu do hospital. Aham. Porque voltar para cá era impossível. Sim. Os médicos falavam assim, olha, sair daqui de perto do hospital, sem Nem chance. pensar. Porque como teve os AVCs, tudo isso, então eles ficaram bem receosos com tudo aquilo. Então a vida de vocês também mudou toda. Ou Mudou. o Júnior ainda conseguia vir para Itajaí? Eu lembro que eu vi umas duas vezes, eu acho. Aham. Tanto que porque eu tinha que resolver a questão do trabalho e Sim. tal. Mas eu falei pro meu patrão na época, eu falei, olha, não tem como eu voltar. Ele depende inteiramente de mim, porque para tudo, para dar banho, eu tinha que pegar ele no colo, tinha que fazer tudo, e, né? Ele Imagina. era muito pesado já para ela. Então eu falei assim, não tenho nem previsão de quando que eu vou voltar. Então ele, após essa situação inteira, eu via que não era algo rápido. Sim. O tratamento era no mínimo 6 meses, então eu falei, Tudo era lento. tudo muito lento. E Então, quando é que chegou a fase que o transplante era possível? Quando nós estávamos no final dos blocos, que Dos deveria, 6 né, meses. dos 6 meses, Uhum. aí a médica chegou e falou assim, olha, a doença do Gabriel recidivou e ele precisa de um transplante de medula, porque não tem mais o que fazer. E era fila para transplante. Não, o que acontece? Não existe uma fila para transplante de medula. Tá. Existe a compatibilidade. Ah, sim. Porque tem que ser compatível. Começa pela Exatamente. família? Começa pela família, só que a compatibilidade de um doador de medula é de 1 para 100 mil. Tá, E quando é o mesmo tipo sanguíneo, é 1 para 1 milhão. tá. Então, o que acontece? Você entra no banco, né? É feito todo um cadastro, você vai entrar para que gere dentro do sistema essa compatibilidade. Então, quando as pessoas pensam que é uma fila que nunca chega, não. É porque realmente, Tem que ter a como o nosso compatibilidade. país, né, tem muita miscigenação, então não é tão simples de você encontrar alguém igual a você. E gera muita frustração fazer o teste, ver que não é compatível. Com certeza gerou isso com vocês. Primeiro eles fazem nos pais, né? E geralmente Sim. o pai e a mãe geralmente tem 50-50, né? Sim. Porque eu e a André já era ele. Se tivesse um irmão, é mais fácil. Ah, Quando a família tem outros irmãos, é mais fácil de um irmão ter a mesma medula que Aham. ele. Tem até casos que as mães têm outros filhos para tentar já salvar. justamente para isso, né? A gente Eu já ia viu perguntar, algumas histórias. vocês tinham o Gabriel e nunca pensaram em ter outro filho, né? Porque ele Não. já estava aí com 12 anos. Então era tem- para ser tem- só o Gabriel. Tem casos que as mães tentam, já vimos histórias de ter Sim. 2, 3 filhos para salvar aquele filho. Sim. A gente não quis porque assim a situação do Gabriel já era muito delicada. A gente não imaginava ainda mais Aham. a Não tinha nem gravidez, como. tudo aquilo não tinha como. Toda a né? sensibilidade, flor da Não, pele, né? Não não tem. tinha E como. assim, mesmo que o irmão possa ser, 1 a cada 4. É. Porque cada irmão... Se fosse 100%, com Exatamente, certeza. é diferente. É diferente. É diferente, mas você não tem como ter uma garantia. E tanto que as médicas, a primeira coisa que elas fizeram, elas falaram assim, olha, André, não adianta você pensar em engravidar, porque você vai arrumar outro problema. Porque a probabilidade dessa criança não nascer com a compatibilidade é muito grande, Aham. porque o irmão geralmente é 25%. Sim, é Então, menos assim, a que os cada pais. 4 que um pode ser É. 100, entende? Então, assim, muitas vezes a pessoa vai pela emoção, pelo desespero. É o desespero. É o né? desespero, É. porque cada um age de uma forma. Ou né? é uma ali tentativa, vai. eu tenho uma e eu vou tentar. É. Então tem muita gente que pensa assim. Sim. E nisso a gente sabia que era mais difícil aqui e a gente se direcionou daí para São Paulo. Ah, tá. Daí Pra vocês daí- fizeram toda essa mudança. Mudança dali de Florianópolis, já também abandonamos o que a gente tinha ali, que já não Sim. tinha muita coisa, e fomos para São Paulo, porque daí a gente sabia que lá era um grande centro, lá o banco de medula é diferente, é mais rápido, os hospitais, o tratamento. E nós chegamos em São Paulo, dia 26 de julho Isso. de 2015, isso.
26 de julho de 2015, daí para começar um novo tratamento Aham. e cadastrar daí o Gabriel E para ver como no ele banco de reagiria medula. também, como seria, né? Exato. E ali sim a gente cadastrou ele e começamos uma campanha chamada Força Biel, que daí foi uma campanha que de repente estourou, né? Eu acho que Deus, né? Tudo Deus Sim. sabia. E Todo mundo acho que se comove, todo mundo. A gente Nossa, gente que não conhece, mas sabe que é por uma boa causa, né? isso, daí as pessoas começaram a compartilhar que era algo, tinha que ser muito rápido, tinha que ser algo muito urgente, né? Aham. Eu lembro que a médica falou pra gente assim, olha, o caso dele é muito grave. Então, chegamos lá, a gente ouviu de novo. Sim. Então, assim, se ele já chegou até aqui, você já tem como um milagre. Mas eu preciso alertar vocês que o caso dele é gravíssimo. Aham. Que ela falou, em 40 anos de profissão, eu nunca vi uma criança chegar nesse estado, com 2 AVC, da maneira que ele estava. Então, a gente precisa entrar com um protocolo agressivo de novo. Eu falei, meu Deus, de novo. É porque é uma luta, né? Uma luta. E É aí, uma luta tipo assim, constante. que ele tem um curto espaço de tempo, você já sabe. Uhum. Então, vocês têm que aproveitar um dia de cada vez. E o foi como ela cognitivo falou. dele, ele entendia essa situação toda aí nessa época de São Paulo? Ele já estava entendendo? Foi tudo já... afetado, Dani. Foi tudo afetado. Tudo. O Gabriel Ele teve que teve voltar que a reaprender tudo. Teve que reaprender. A falar, Tudo. a comer. Então ele tinha esses profissionais que fisioterapia, Sim. Isso tudo a gente pagava. fono, Isso, a gente teve que ir atrás de todos os profissionais, tudo porque isso. era um profissional para o hospital inteiro. Sim. Então, assim, um profissional que ia passar de 15 Aham. dias para ele ia Que a demorar gente muito sabe mais. como é que é, né? Não tem E como. aí eu falei, não, então a gente vai ter que ir atrás e contratar, e aí a gente procurava, assim, restabelecer o mais rápido possível, né? E o Força Biel era para conseguir a medula? Para ver Isso, alguém e aí, compatível? Exatamente. Aí a gente começou uma campanha chamada Força Biel, que era esse prazo urgente que a gente precisava de zerar a medula dele e ter esse doador. Uhum. E aí se fez uma campanha, e aonde uma empresária falou, olha, eu vi a história de vocês, eu tenho um jogo de camisetas, uma coleção de camisetas minha, pessoal, e eu vou dar essa minha coleção Porque pro atingiu doador. a mídia, né? É. Chegou na mídia e tudo. Eu vou dar essa coleção para um doador compatível do Biel. E é exame de sangue, né, que faz? Você Sim. faz uma coleta de sangue de 5 ml e ali você diz assim, eu quero me tornar um doador. Isso vai para um banco que chama Redome. Sim. Lá você só faz esse cadastro. E daí isso foi de qualquer cidade. Foi De envolvendo qualquer- todas as Sim. cidades. Foi, ganhou o Brasil e até Brasil, fora do fora país. também. Porque Olha daí só. foram um monte de jogadores e atletas, artistas, cantores, todo mundo falou, olha, você não Foram conhece se ainda o envolvendo, Biel, doe medula pro Biel, precisamos correr quanto tempo, o Biel precisa de um doador de medula, precisamos salvar a vida do Biel. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em Força Biel foi uma prima minha, que são amigos de vocês, a Joyce. A Joyce e o Liu. Aham, Ela que, acho que ela publicava algumas Sim. coisas, aham. E daí eu lembro disso, assim. Só que foi em 2000... Principalmente aqui na nossa cidade. Foi bem falado, né? A imprensa, como a gente 2015. trabalhava com a imprensa também, e aí a imprensa toda ajudava, divulgava, Todo mundo se e aí sensibilizou. criou uma corrente muito grande pra gente achar o doador compatível do Biel. Certo. E quando que ele conseguiu essa medula? Quando que foi? Depois de um ano de campanha, aí ele conseguiu o doador de 1 em 1 milhão, como nós falamos, porque foi com o mesmo Nossa. tipo sanguíneo. Então, assim, não foi só com o mesmo RNA, né, que é o HLA, que é o da medula, o código genético, mas também é o mesmo tipo sanguíneo, então fica mais refinado ainda. Ele conseguiu no dia 9 de julho de 2016, ele recebeu essa medula, um dia antes do aniversário dele. E reagiu bem. Ele ficou 20 dias, né? Ele já estava 20 dias que estava no trâmite, porque depois que você recebe a medula, então é um corpo Tem um estranho, processo, né? Processo. é um corpo estranho Pra se brigando acostumar, com pra- o seu. Querendo ou não, a doença, ela tá ali ainda. Então, e a outra medula tá limpa, então ela fica naquela constância. Tem a pega da medula. Que Pode eles é falam. até conhecer onde- o doador? Pode ter acesso à pessoa? Geralmente, quando tem a cura e a pessoa está bem, ambos têm que querer. Ah, Tanto tá. quem doou e quem porque recebeu. a pessoa que doou pode não... Pode não Sim, querer. exatamente. Então é uma forma de eles guardar. A gente queria muito, muito, muito conhecer. E, infelizmente, eles não, como O Gabriel Redome veio a não falecer, eles permitiu. nunca permitiram. Mas o Gabriel... Gente, agora vai ter que dar uma aceleradinha, porque Bora. não é o tempo aí, né, produção? Só tô vendo a Camila falar. Porque eu quero
claro, vocês ficaram felizes que deu certo o transplante. Sim. E depois disso, como é que o Gabriel veio a falecer? Depois desses 20 dias que teve a pega da medula e que ele tava já com a doença praticamente nula, ele Mas não tava tinha no mais... hospital? Tava no internado. hospital, internado, Em em São Paulo. coma induzido. Aí ali, ele teve a cura, mas vinha num processo para melhora. Porque, querendo ou não, o corpo tá em Depois choque. que dá Já- a pega da medula, daí teu Depois que corpo dá. começa a reagir, né? Sim. A reagir. Então, 50 dias depois do transplante, depois do dia 9 de julho, Sim. no dia 21 de agosto, ele veio a falecer Ai, com foi uma muito parada rápido. cardiorrespiratória. Olha só. Não foi nem da doença, Não né? foi da doença. Então a gente não pode dizer que ele não conseguiu esse transplante. Ele Não, ele Conseguiu, conseguiu, conseguiu a doador. cura, conseguiu. Nós Conseguiu. temos Nós temos o exame dele 100% o exame curado. dele curado, totalmente. E o diagnóstico, o que foi falado da morte dele, não foi do Não. câncer. Não, Foi essa Uma parada. parada respiratória que pode ter sido do transplante. Claro. até sim. porque estava muito situações. debilitado, era muito tempo fazendo quimioterapia, então assim, o corpo também 1 ano não... e 8 meses de Não aguenta. quimioterapia. Foram 18 blocos de quimioterapia. Então, assim, quando a gente fala em blocos, você está falando em cada bloco de uma semana, no mínimo. Então, é muita química dentro do corpo. Daí a Andrea e o Júnior, que, claro, com certeza, passaram pelo pior dia da vida deles. Com certeza. Né? Família junto. Eu não quero nem falar muito, porque senão eu também vou chorar. Não adianta, eu não consigo. Vocês conseguiram força, não sei da onde. Quer dizer, a gente sabe, né? Porque Deus dá essa força pra gente. E vocês reverteram isso tudo, toda essa passagem que vocês tiveram com ele, com todo esse processo de entendimento da doença, tudo. Uhum. E vocês quiseram passar para as pessoas o que elas deviam prestar atenção nos filhos, nas crianças. E vocês transformaram isso tudo aí num projeto lindo, porque eu posso falar, eu encho a boca para falar da Casa Biel, que eu tive o prazer de conhecer. Acho que faço muito pouco, eu quero fazer muito mais, né? Quando a gente falou no podcast, eu e a Camila lá planejando as coisas do podcast, eu disse, o Júnior e a Andrea têm que estar. Eu quero no começo, já quero no começo. Não vamos, né? Não vamos demorar, porque eu quero poder fazer alguma coisa mais. Porque a gente fez uma live para ajudar, né? A gente tenta fazer, né? Sim. E a gente pede ajuda dos patrocinadores, porque lá é tudo voluntariado, né, Sim. André? Sim, todo mundo é voluntário. Agora eu quero que tu me diga assim, vocês, né? Porque eu sei que vocês estavam sempre juntos. Como é que surgiu a ideia da Casa Biel? Como é que vocês juntaram aí forças, né? Não vamos baixar a cabeça, não vamos ficar estagnados. Primeiro entender, né? Passar pelo processo. Tem o processo de luto, Tem um processo né? de luto que a gente tem que falar. É o processo da dor. Família inteira sentiu, né? E tivemos que passar, eu acho a que todo... vida, né? A vida em ordem, colocar... Exatamente, a gente saiu, pensa que a gente saiu daquele dia, daquela sexta-feira de carnaval e... Sim. Em 2 anos a nossa vida não tinha mais como voltar, não tinha mais casa, não tinha mais nada, a gente abandonou tudo. Uhum. E tu entender, né, o porquê que ele foi ter que passar por tudo isso. Eu falo assim, ele podia ter morrido lá no começo, naquele Sim. primeiro 1%, e passar por isso tudo e entender. E aí veio os processos de ter que falar, de ter que chorar, de ter que se permitir passar por tudo isso. Mas eu acho que é interessante falar que vem outras histórias Sim. nesse meio, né? Sim. Tem famílias, tem crianças que nos procuraram, viram, eu vi a campanha do Biel. Porque muita gente acompanhou, muita gente Isso, sensibilizou. eu vi a campanha do Biel e eu preciso de ajuda. E aí aparece uma história aqui, aparece outra história lá, e a gente acaba se envolvendo, acaba levando para nossa casa. Então a gente vinha passando pelo processo do luto, mas vinha ajudando, vinha se envolvendo. E não foi assim, pararam e do nada resolveram abrir, né? E vocês dois conseguiram continuar unidos? Porque a gente sabe que quando desestabiliza uma coisa assim na família, geralmente desestabiliza o próprio casal. Sim. Né? Não tem... É muita força. A grande maioria muita... até dos casamentos, já no separam, começo do né? tratamento, já se separa. E vocês conseguiram se manter. Uma das coisas que a gente pensou, mesmo assim, o que a gente tinha de mais valioso, a gente já perdeu. Certo?
Então a gente pensou assim, então agora a gente tem que se unir para um fortalecer o outro. Sim. Porque o que a gente entendeu, se agora que a gente perdeu o Biel, que era muito nosso elo, foi um sonho, foi algo que a gente planejou, Deus nos deu ele e tal, o nome, tudo foi planejado, aquela coisa de casal. Ah, sim. Então, se ele foi o elo de tudo isso, então agora ele tem que se continuar sendo, né? Mais que ele não tava ali, a gente falou, então a gente agora tem que se juntar para ficar bem. E assim foi, a gente se juntou para um dar suporte pro outro. Ela, primeiramente, passando pelo processo de entender. Então, quando eu vi que ela não aguentava mais, que eu acordava de madrugada, ela estava andando pela casa e chorando, eu falei, opa, agora é o momento de tratar. E aí depois foi comigo. Então, assim, a gente tem que entender esses tempos, Vocês olharam para... Vocês conseguiram Sim. olhar para si mesmo. Sim. Porque... Na realidade, os 3 primeiros anos, nós cuidamos do mundo inteiro para não pensar. Sim. Porque aí você prefere se anular. Sim. Aí, quando você percebe que tá tudo andando, que tá todo mundo bem, né? Dentro da situação, aí sim você se permite viver aquilo. Isso foi depois de quantos anos que vocês começaram a pensar assim? Não, agora a gente tem que fazer algo. Os 2 anos e meio, aí eu tive que me tratar, né, na realidade, mas nesse processo, mesmo junto com o tratamento, nós já vínhamos auxiliando as pessoas, já vínhamos auxiliando as crianças. Então, era algo que já gritava no nosso coração, Sim. sabe? Era uma coisa assim, que falava assim, um dia nós vamos fazer algo. Não sabia como, o que, né? Tínhamos ideia, mas vocês não... já estavam em Itajaí? Não, ainda em São Paulo. ainda em São Paulo. Em São Paulo. Aí nós... Inclusive, esse apartamento que a gente estava lá, a gente utilizava para isso. Começamos a conhecer histórias que precisavam de estar em São Paulo, Vocês usavam o nosso acolhiam apartamento. pessoas no apartamento, assim como vocês também foram acolhidos em Florianópolis. Isso, a gente começou a exatamente, fazer isso em isso São aí. Paulo. Aí começamos crianças aqui de Santa Catarina, que tinham que ir para lá. Levamos um caso de uma criança que precisava de um transplante de medula daqui, levamos para lá, colocamos dentro do hospital, começamos a campanha dela também. E aí várias histórias foram nos impactando e daí moldando. quem conhece hoje a Casa Biel pensa assim, né? Que começou agora, né? Parece assim, começou agora, é recente. E olha só todo esse caminho, né? Tudo isso que vocês passaram para hoje, sim, ter a Casa Biel, para vocês retornarem para a cidade de vocês, que na verdade não era de vocês, mas era do Júnior, né? Sim. A Andréia veio para Itajaí e hoje... O que vocês têm a dizer da Casa Biel? Porque eu quero compartilhar com as pessoas, com todas as pessoas, porque eu vejo como um troféu, assim. Quando eu vejo a Casa Biel, eu penso, que força! De onde vem essa força? Né? Que coisa linda, que projeto lindo, que as pessoas têm que conhecer. Não só quem está aqui, não só Itajaí, mas as pessoas do mundo inteiro têm que conhecer a Casa Biel. Eu digo que o melhor troféu é poder fazer algo que eu queria que fizesse talvez comigo. Assim. Talvez ser um abraço para aquele amigo que não tem na hora um abraço. Vou chorar de novo, a Camila me olha ali. A família, que muitas das vezes só fica o pai e a mãe, nem os primos, os tios, que às vezes a gente acha que é tão próximo, não fica. Então... Quando fica o pai e a mãe, né? Porque às vezes os pais se separam também, Sim. não aguentam. A estrutura financeira, a estrutura relacionamento, tudo isso é abalado. Então a Casa Biel, ela vem para ser tudo isso. Ela vem porque é muito fácil você só colocar a mão no ombro de um pai ou de uma mãe, como colocava no nosso assim, que difícil, vai passar. Ele não sabe o que é difícil. Na segunda-feira ele vai voltar à vida dele normal. Sim. E a gente estava e a pessoa ela tá naquilo ali, ela não só consegue. Só vai saber mesmo quem já passou, né? Parece assim, Dani, fala isso, mas só vai saber realmente, embora vocês tenham hoje uma equipe muito, né, efetiva lá na Casa Biel, muito competente, que ali o que vocês atendem? Nós temos ali psicólogos, pedagogos, fono, físio, assistente social. Todas essas áreas da equipe técnica que é necessário para que durante o tratamento tenha uma qualidade. Um conforto, Exatamente, porque você precisa gerar esse conforto para a família e para o paciente. Então é totalmente diferente do que você simplesmente ser mais um que só chega lá para fazer uma quimioterapia e vai para casa. Sim.
a Casa Biel, ela vem com esse olhar desse acolhimento com amor. A gente chega na Casa Biel, já é esse o sentimento que eu tenho quando eu cheguei, assim, eu tive, né? Uhum. Esse acolhimento e esse amor. É, Porque as pessoas que estão lá, elas estão 100% lá, sim. Uhum. né? Elas se entregam. E são todas voluntárias, né? Sim, Todas todas são voluntárias. voluntárias. Isso Todas que é são muito bacana, eles voluntárias. acreditam. Inclusive a casa. Não, na verdade, a casa vocês têm que arrecadar Sim, pra Tem que se manter. man- tem que manter, se né? manter, mas Bem ela- que poderia ser um voluntário que pagasse o aluguel dessa casa, né? Mas ela é sem custo, né? Para as famílias é sem nenhum As custo. famílias não pagam nada. nada, Pagam nada. Não tem nem tanto alimentação quanto locomoção quando precisa para. Porque ali a Casa Biel, ela não atende só Itajaí, Itajaí. né? Ela atende toda a região. E lá tem Então, aquele quarto acolhedor. Tem tudo. Eu acompanhei a Maria Paula, Maria, né? Isso, É Paula? Isso. Maria Paula, acompanho ela no Instagram e vejo, assim, quando vocês postam e tive pertinho dela e Sim. vi que vocês são, assim, vocês se entregam de corpo e Sim. alma, né? Não só vocês, eu digo a casa toda, Casa né? toda. Todas mundo. as pessoas. E ela é muito amada, muito querida. Cada um, eu acho que cada um Ela é a que nossa entra primeira ali... interna, assim, né? ela foi a primeira que interna. veio, que ficou, assim. Teve outros acolhimentos, mas são aqui da região, então eles têm a casinha Tem deles, a casa, né? fazem o atendimento E a voltam. Maria entrou em contato com a gente, porque ela é de longe, então ela faz o tratamento lá na cidade dela, mas ela veio nos procurar porque ela queria... ela pediu duas coisas pra gente. Uma era conhecer o Beto Carreiro Ah, e o outro eu era- acompanhei, e o outro era gente. conhecer a Casa Biel. Então, imagina, se ela pedir pra conhecer a Casa Biel, então a cada 10, 15 dias ela vem e fica uma semana, E 10 a dias Maria ali. virou uma pessoa importante da Casa Virou. Biel, É. né? Teve que foi pra Celebridades, conhecer né? a Ela Maria. tá fazendo um podcast agora também. Ela vai... Sério? Ah, isso eu não vi ainda, quero ver. Eu vi que ela ficou bem ruinzinha, né? Ficou Sim. internada, acompanhei tudo, assim. Aham. E a gente torce muito. Agora eu queria que vocês falassem de que forma as pessoas podem ajudar a Casa Biel. A gente vai deixar na tela, a gente consegue deixar, né, o QR Code para as pessoas poderem entrar lá com o QR Code e contribuir, né? É isso aí. Porque vocês têm o Pix da Casa Biel, quem quiser pode contribuir ali. Como é que é o nome? É a associação? É a Associação Gabriel Costa Coelho. Esse né? que vai aparecer lá na Vai hora da aparecer doação, na né? hora da Dele, né? doação. Que é o nome Isso, dele. que é o nome dele, porque o Casa Biel, querendo ou não, é um projeto da associação, né? A associação, ela é bem ampla. Nós Sim. temos também um trabalho junto à comunidade, com essa parte toda de sensibilização, de conscientização do câncer infantil também. Isso. Nas escolas, em tudo isso. Eu vi que vocês fizeram, até ajudei a divulgar o pedágio. Pedágio. E cada pessoa recebia um panfleto Isso. com os sintomas, né? Os Os sinais novos de sintomas. alerta, né? Isso, Exatamente. Como é importante isso. Exatamente. Eu faço todas essas palestras, eu e a psicóloga, nas escolas. Estou indo em algumas empresas também, eles estão pedindo, justamente para trazer esse alerta. Uhum. Porque hoje, assim, Dani, se você consegue diagnosticar precocemente, você tem 80% de chance. E tem mesmo. Agora, o problema... 20% aí. Entende? O problema é o quê? Que chega muito debilitado. Então, assim, quando você ainda tem chance, você cai para 60%. Ah, tá. E dependendo do nível, isso aí vai baixando. Então, se nós conseguirmos diagnosticar mais cedo, se Quanto torna antes. muito mais fácil. Essa é a realidade. Chegamos, vamos dizer assim, que a gente volta naquele passo do Gabriel. Tá. Se, por exemplo, a gente foi descobrir em fevereiro, se a gente tivesse descoberto talvez em outubro, novembro... É, mas a gente, né, Antes, no caso do né? Gabriel, não Claro. vamos pensar assim, né? Não. Porque tudo que aconteceu Sim. tinha que ter acontecido, Tinha que ter Sim, acontecido. sim, cada um Tava vem com a tudo, sua Mas eu história. digo assim, quanto Mas antes, esse né? se, né? É. Se, claro, vai Sim. ficar essa palavra na cabeça, acredito. Mas, realmente, a forma de vocês conscientizarem é para que as pessoas tenham Tenho essa informação. esse conhecimento, Esse conhecimento. Que Exatamente. talvez vocês não tinham naquele Uhum. momento. Sim. Os próprios médicos que atenderam primeiro não Sim. tinham naquele momento. Como você mesmo falou, quando que a mãe e o pai vão ficar se preocupando com esse tipo de sintoma? Até porque não é falado, não é divulgado. Então, nós precisamos começar a trazer isso à tona. Por quê? Se nós pararmos para pensar, o que é a alimentação hoje? Né? é muito o que é o correria, nível, né? o que é o nível de estresse que não são só os pais que vivem, as crianças vivem, porque eles vivem nesse agito. É. Então, tudo isso repercute para a saúde. É. E também é um dos fatores, entende? Então, são coisas que nós precisamos começar a trazer esses alertas. E é por isso que a gente tá com vocês aqui hoje. Porque eu quero que esse vídeo, que esse episódio, ele chegue em várias famílias,
quero que chegue em empresas, porque as empresas podem fazer palestras para os seus funcionários, Podem, né? sim. Com Por que certeza. não, né? É por isso aí que eu digo, a Andréia não gosta muito de falar, né, Andréia? Mas a Andréia fala, ela dá uma aula, né? Ela já, né, Andréia? Tu fala a verdade para nós. Agora tu já perdeu esse medo. Agora tu tá aí pronta a fazer palestra, falar com as É pessoas. que na realidade, o que eu puder fazer para auxiliar, isso eu entendi que é o meu trabalho. Né? O que eu puder amenizar de dores, que as pessoas não sintam o que eu senti, ou pelo menos, muito menos, não precisem passar. O amenizar já é muito bom. Eu o tô, amenizar sabe a assim, dor. eu fui estudar, fui pesquisar, fui aprender. Gente, a Andréia realmente fez pra até... isso. A Andréia fez curso de oratória, que eu já sei tudo da Andréia. Por quê? Porque ela sabia desse propósito Sim. dela. Sabia da necessidade. Dessa necessidade. Porque vontade não tenho, né? Sim, Vamos ser mas realistas, mas só que assim... vontade, ela já tá dando aula, ela já tá passando. Mas é necessário. O Júnior, gente, o Júnior, ele tem o dom também, ele é da comunicação, ele fala muito. Outro dia a gente vai trazer o Tive que Júnior. me virar, né? Tive que Não, aprender a me virar. Mas tu fala muito bem. E o Júnior, ele é cativante, né? Ele é... Não vou ficar rasgando seda pro Júnior, não. Outro dia eu falo mais do Júnior. Não, mas assim, eu ó, era dali, ó, de trás das câmeras. Traz, né? Não falava. Só que esse motivo que fez Sim. vocês, que fez a Andréia estudar e vir para frente e falar, é um motivo que é para poucos, né? É um motivo que poucas pessoas têm o conhecimento que ela tem. Sim. Né? Por isso que tu tem que falar mesmo, por isso que a gente tem que levar para os pais, para as empresas, para as escolas, Sim. Isso. né? Isso a Para as gente fez o papel da Casa universidades. E o papel da Casa Biel é esse. Então, assim, tem todo o acolhimento que a casa oferece? Tem tudo isso, toda a equipe técnica para te dar um suporte, para dar o suporte para a família, além da criança. Mas o principal é estar divulgando toda essa parte sobre o câncer infantil. Porque, querendo ou não, você vai conseguir amenizar. Dani, a gente está falando que em Santa Catarina, no nosso estado, tá, tem 1.950 crianças hoje em tratamento. Isso a gente está falando de 0 a que idade, mais ou menos? Até 18. 18 anos. É, muita coisa, né? Muita coisa. É. E assim, as pessoas que quiserem informações, podemos deixar todos os Tudo. dados de Sim, vocês aqui para as claro. pessoas entrarem em contato. Com certeza. Eu sei que vocês atendem pessoas de qualquer região. Sim, Brasil sim. inteiro. E muitas vezes não é daqui da região, mas precisa de algum apoio em outro lugar. Nós conseguimos fazer também, porque como a campanha do Gabriel foi, né, Muito grande. muito grande Repercutiu muito. e graças a Deus, assim, devido a tudo, que foi sempre tudo muito às claras, o que eu e o Júnior nós fizemos. Então, hoje eu tenho muitos médicos, muitos enfermeiros, tudo que são pessoas mesmo, companheiras, que me auxiliam se eu precisar de alguma coisa com alguma Pessoas criança. habilitadas, né? Habilitadas para isso. Pra dar esse Então, hoje suporte. nós conseguimos dar um suporte até em outros lugares. E vocês também dão suporte para as famílias, né? Sim. Que foi o que... Isso, na como o Júnior casa, falou, aquele abraço, né? Que faltou, que precisou. a casa ela tem esse papel todo. Aham. A gente tem ali, por exemplo, é interessante a gente falar que a gente tem o psicólogo pra família, pro casal, legal. pra criança. Então, assim, a gente vê num todo, né? A gente não vê só a criança, porque os pais passam pelo problema, no relacionamento, Nossa. os irmãos. Afeta. Então, ali, a gente tem visto tudo isso. Então, nossa alegria e nosso prazer é ver essa estrutura toda hoje está disponível. Aquilo que a gente passou hoje está disponível para outras pessoas, outras famílias, né? É isso aí. Gratuitamente. Isso. Então, eu sugiro para as pessoas que quando ouvirem Casa Biel, parem um pouquinho para ver o que está falando, né? Parem um pouquinho para ver o que eles estão precisando também, para ver o que pode auxiliar, para ver de que forma pode contribuir, porque hoje a gente mostrou aqui, vocês conseguiram, acho que vocês são muito didáticos, né? Vocês falam muito bem, deu para entender bem o que as pessoas precisam saber, tudo que vocês passaram, né? Tudo que vocês tiveram que passar para poder chegar hoje a ter a Casa Biel e ser esse sucesso aí que a gente quer que seja muito mais, né? Porque a gente quer que as pessoas conheçam, Amém. que não fique só, né, no número reduzido, Com certeza. né? Queremos muitas casas Biel ainda. Ai, nossa, espalhadas. imagina, né? Vários lugares. É isso aí. Olha, eu quero estar aplaudindo e quero estar perto para poder fazer isso. Com certeza. Vamos sim. Tô bem feliz hoje, vocês viram que tem
Tá Feliz lindo. com a presença de vocês. Tem aí, ó, docinhos para vocês da Cucaria lá de Balneário Camboriú, que contribuiu aqui pra gente poder se deliciar. Depois, quando acabar aqui, a gente vai comer bastante. Tá? Legal. Nós também temos os nossos patrocinadores que nos apoiam em tudo. Depois a gente também vai falar um pouquinho lá no final. Vamos mostrar os patrocinadores. E agora chegou o momento de eu fazer um bate-bola com vocês. Vamos Bora. dar uma relaxada aí. Tem umas palavrinhas que elas são um pouquinho tristinhas também, mas não, né? Faz parte. Eu vou fazer um bate-bola com vocês. Para quem olhar, tem que responder primeiro, Ok. tá? Se eu olhar para um ou para outro. Eu falo a palavra e vocês dizem o que vem à cabeça quando eu falo essa palavra. Família. Tudo. A A minha. mesma palavra. Trabalho. Necessário. Necessário. Já tá copiando. Eu já imaginei. Ela vai roubar a minha. Então, agora eu vou começar contigo, Então, pra te não roubar dela. Tá bom. Deus. Tudo. Amor. Conquistas. Conquista. Resultado do trabalho. Vitória. Felicidade é. Felicidade é ter pessoas pessoas importantes à nossa volta. Felicidade é... Ih, é... É você conseguir ser feliz com a conquista dos outros também. Isso aí. Um sonho. Agora eu vou começar com a Andrea. Um sonho, Andrea. Olha, São muitos? são muitos meus sonhos, são grandes. Não... Dani, se é pra sonhar pequeno ou grande, então a gente sonha grande. Vamos sonhar alto? É. Um sonho é um dia que essas crianças todas tenham uma qualidade de saúde de verdade. É isso aí. E o Júnior? Um sonho conseguir mudar muitas histórias. E um medo? Talvez de não conseguir. Não tenho mais medo. Tu é guerreira, né, Andrea? E um arrependimento? Arrependimento. Talvez não ter feito antes. Uhum. Pensei muito. Arrependimento. Acho que a falta de informação. Não ter conseguido pensar em tudo isso antes. E uma saudade? Ah, eterna. Eu, quando escrevi essa palavra, já comecei a chorar. Eu escrevi e pensei assim, será que eu escrevo? Não, mas eu vou escrever. Essa é eterna. Essa é eterna. É todo dia, né? Todo dia. É isso aí. Gente, tô muito feliz que vocês vieram aqui, chorando e falando que tá feliz. Mas é isso, assim, o coração fica quentinho, sabe? De saber que muita gente vai nos ouvir e muita gente vai poder ajudar a Casa Biel, que tá aí. Vamos deixar o endereço, vamos deixar tudo para as pessoas, os telefones, né? O contato de vocês, o Instagram, que o Instagram é lindo, mostra bem ali como é. O bom mesmo é a pessoa ir lá, né? Isso. Agora, para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Pode escolher quem vai começar, os dois vão falar. Um olho pro outro. Uma mensagem ou uma frase que norteia a vida de vocês, ou que é um... A frase é minha. Não, a frase é minha. Opa, ó, vai ter briga aqui. Não, mas quem vai começar? Tanto faz. Vai, pode ir. A frase é essa que a gente usa muito, que tá na camiseta, né? E que tá na casa também. A gente fez questão de escrever lá, que é um dia de cada vez. Essa frase nos marca porque era a frase que a gente ouvia todo dia com o Biel. Vamos viver mais um dia. E esse um dia se tornou intensos, intermináveis pra gente, porque a gente aproveitava todo esse dia dele como se fosse o último.
E um dia de cada vez é isso, né? Exatamente. É aproveitar muito, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente acha que sabe, né? A gente pensa que sabe tudo, né? Na realidade, a gente acha que a gente só começa a pensar nisso quando você tem, ou você está doente, ou tem alguém perto de você que te faz pensar. Mas esse é o erro. Na realidade, nós temos que viver o melhor do dia. Olha só que mensagem linda. É isso aí, Andréia. Tô contigo, não abro, tô contigo e não abro. Já falei. É essa? Eu adorei, é isso aí. Tá vendo como ele é contigo, Tá Andréia? vendo? Eu tô só aqui prestando atenção. Foi na minha barca. Eu sou não pode? defensora das mulheres, ó. Já tô aqui, já tô segurando a mão da Andréia. Gente, muito feliz por vocês estarem aqui. Eu sei que não deve ser fácil ter que falar sempre isso, mas eu sei que as pessoas precisam ouvir para poder entender o que é a Casa Biel, né? A gente chegar e contar a Casa Biel sem contar toda a história de vocês, por mais que a gente saiba que dói em vocês, eu digo, vocês são fortes, mas só vocês sabem o que tem lá dentro, né? O que vocês têm que fazer para mostrar essa força, né? Quero agradecer muito, não sei se vocês têm mais alguma coisa O que eu digo assim, até esses dias teve uma pessoa aqui na casa e falou assim, vocês tinham que parar de contar essa história. E ele chegou lá e a gente contou. E ele falou, vocês têm que parar de contar, porque as pessoas não precisam saber disso, porque é algo que talvez, né, que machuca vocês, e a gente toda vez tem que relembrar isso. Mas o que nos conforta é saber que a Casa Biel, o Biel veio com a história dele, deixou esse legado pra gente, e hoje a Casa Biel, ela tem esse propósito, mudar essas histórias, mudar... Quando a gente vê um vídeo que depois eu posso te mostrar, uma menina... né, que chegou pra gente e precisava de tomada de decisão rápida, ela, né, tinha uma situação no ombrinho dela, ela precisava, e ali ela podia perder o bracinho dela, foi pra cirurgia, e eles viram ali que dava para fazer de uma outra forma, e ela fazendo muita fisioterapia, passando por toda a reabilitação na casa. Hoje veio o vídeo dessa menina brincando, dançando, andando, gente, correndo. É dizer assim, pela vida dela, a vida dessa, por essa, por essa, outros, por essas, né? Outros. Imagina que essa menina daqui a pouco vai crescer, vai se tornar uma jovem, vai se tornar uma mãe. E às vezes ela nem vai lembrar o que ela passou, mas lá na infância dela, ela passou por uma casa que simplesmente deu carinho, deu amor, acolheu ela, a mãezinha dela, com certeza. Mudou toda uma história dela, né? Se ela não lembra, mas a família com certeza vai ser grata a vida inteira, né? Então, esse é o legado do Biel, né? Que ele deixou pra gente. E com certeza, o maior desejo meu e da Andréia, que o Biel partiu, né? Hoje ele tá muito melhor que a gente, mas ele deixou essa missão aí pra gente. E a nossa maior realização é, com certeza, que a casa esteja, infelizmente, né? Que o certo não teria ter, né? Meu sonho talvez seria que não tivesse, a cura do câncer, né? Que não tivesse, mas quando infelizmente acontecer, nós temos que estar preparados e prontos para receber, amar, cuidar e estar junto. Porque às vezes, muitas das vezes, é um processo passar e a vida vai continuar, né? É isso aí. E outras o Senhor vai dizer, chegou a hora, vem embora. E a gente tem que aceitar. Né? E passar por tudo, né? Todo o processo que vocês tiveram que passar, né? Que a gente sabe que não é do dia para a noite que esse processo se acaba, que ele passa. Talvez ele lá dentro da gente nunca nem passe, né? Fique aí. Mas que esse legado do Biel sirva para muita gente. E eu tô, assim, com o coração bem quentinho de ter vocês aqui. Quero agradecer de novo. Quero dizer que vou chamar novamente se precisar. O Júnior, eu já disse para ele que ele vai ter que vir, porque a gente tem tem o Júnior aí profissional, que a gente não falou, né? Tem esse lado aí empreendedor dele que a gente tem que falar. Hoje a gente estava falando de outro, né? Voltado para o Biel. Então, agradeço vocês. Agradeço todo mundo que está aí compartilhando, curtindo. Façam o nome do Biel ir para muitos lugares. Compartilhem. E é isso, gente. Obrigada e até o próximo episódio.